E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estão ouvindo isso. Meu nome é Benjamin e eu vou continuar falando sobre a história da educação e falando sobre mais duas personalidades muito importantes e muito vibrantes para a época deles. Começando por Pedro Abelardo. Pedro Abelardo, francês, nasceu em Palais, na França, e ele viveu de 1079 a 1142. É, Enquanto o discurso normal era que a razão é uma coisa, a fé é outra, que elas são totalmente separadas e que quem tem a fé tem que ouvir apenas o padre, simplesmente ouvir o que ele fala e é isso. Pedro Abelardo, ele acreditava no contrário, ele acreditava que a razão e a fé, elas tinham que viver juntas. Porque ele mesmo diz em uma frase: "A dúvida nos leva à pesquisa e através dessa nós conhecemos a verdade". Então, Pedro ele defendia que por meio da razão, como ele tem outra frase que diz: "Não podemos acreditar em nada se antes não entendermos". Então, a razão ela está intimamente ligada com a fé, porque é por meio da razão, por meio de você compreender que você consegue acreditar, você consegue ter a fé. Ele também defendia a dialética, que por meio da dialética é que se poderia saber o que é verdadeiro e o que é falso. E ele dava aulas numa forma muito legal, porque era já começa a quebrar essa elitização que tinha nos tempos bem antigos, como Grécia e Roma. E ele, no meio dessa educação toda que ele dava, as salas lotadas e ele ia jogando perguntas, ia criando dúvidas. Porque ele mesmo disse que a dúvida leva à pesquisa e com isso conhecemos a verdade. Então ele criava dúvidas, levantava perguntas para que os alunos pudessem pensar por si só. E aí sim começar a buscar esse conhecimento ou a compreender. E a partir do momento que eles compreendem, eles conseguem acreditar. Bem evoluído para aquela época. Foi um dos principais pensadores do século XII. Também temos Santa Hildegarda. Ela é uma alemã, nasceu em Bermesheim em 1098 e morreu em Bingen em 1179. Nunca foi uma pessoa muito normal, pois desde os 3 anos ela afirma que teve visões, visões que vieram do próprio Deus, e que por meio dessas visões ela foi sabendo que tinha algo a mais para viver. Então, aos 8 anos, ela entra num convento e lá nesse convento ela começa a aprender mais sobre Deus, mais sobre si mesma, mais sobre tudo. E também, no meio de tudo isso, ela começou a criar desejo por conhecimento, por leitura, literaturas. E ela se aprofundou em vários conhecimentos diferentes. Até por isso, ela é famosa em várias gamas do conhecimento. Mas principalmente a medicina e a música é o que elas mais se destacam. Inclusive a medicina dela é uma medicina natural. Ela falava que por meio do equilíbrio com Deus e com a natureza era a única forma possível de você conseguir extrair os poderes da natureza para que fossem curar. Que naquela época, principalmente num convento, era algo inovador, porque aquilo lá era as doenças normalmente eram resolvidas por meio de oração, por meio de jejum. E a Hildegard ela quebra esse paradigma e mostra que, embora alguns problemas possam ser resolvidos assim, nós temos que usar aquilo que Deus deu e aquilo que nós podemos fazer também, que seria usar as nossas próprias mãos, usar a ciência, usar a natureza que Deus criou para poder ajudar essas pessoas. Ela é um belga em uma entrevista a uma revista de medicina na Bélgica, né? Ele falou que a Hildegarda fez a ponte entre a medicina clássica e a medicina natural. Podemos ver um impacto gigantesco. Além disso, ela também foi uma teatróloga, uma musicista, que eu já falei, e uma escritora. Ela escreveu as visões que ela teve durante toda a vida. Então, o que isso influencia hoje? Como que a vida dessas mentes tão à frente do seu tempo, ela está relacionada com a história da educação? Bem, como podemos ver, o pensamento de tanto de Pedro Abelardo como de Santa Hildegarda foi um pensamento um pensamento para frente, né? Um pensamento de criar o conhecimento a partir do seu entendimento. Então você só vai conseguir realmente entender se você se perguntar, se você duvidar, se você correr atrás, se você buscar. Pedro principalmente levantou muito dessa questão da dúvida, né? De você, a partir da dúvida, você conseguir realmente compreender. Muito mais do que simplesmente decorar, ou fingir que entende, ou simplesmente seguir o fluxo, ou seguir simplesmente aquilo que alguém te falou que é assim, você poder compreender a partir da sua dúvida e da sua pesquisa. E Delgarda também quebrou várias barreiras de ir atrás de criar o conhecimento e de usar, inovar, e por meio de fontes até naturais, né, no caso dela, achar esse conhecimento e descobrir coisas impressionantes. Então é isso, pessoal. Espero que tenha sido útil para vocês.
Beijos, boa noite e falou.